capítulo 21, texto da nossa meditação desta manhã. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. Semana passada houve um problema com a gravação, não conseguimos então gravar a mensagem e colocá-la na internet. Hoje que vai dar tudo ok, né? E vamos então, Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 28 até o versículo número 32. Abre então a palavra do Senhor nesse texto e acompanhe esta porção da palavra do Senhor que leremos. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Amém. Meus amados irmãos, a parábola dos 2 filhos que acabamos de ler é uma das menores entre as muitas contadas por Jesus, mas ela, como todas as outras, contém preciosas e ricas lições para todos nós. Nesta parábola, Jesus tensionava mostrar-nos que a vontade de Deus pode sim ser conhecida pela humanidade. Esta mesma vontade, a vontade de Deus, ela exige uma resposta do ser humano. Deus revela a sua vontade à humanidade e exige que a humanidade responda a essa vontade. A parábola então ensina que essa resposta do ser humano ao conhecimento da vontade de Deus pode tanto ser positiva como pode ser negativa. Na parábola nós encontramos um filho que, ao saber da vontade do seu pai, para ir trabalhar na vinha, responde sim, mas não vai. E há um outro filho que responde não, mas arrependido vai. Assim então é que nós encontramos 2 respostas humanas à vontade de Deus. Deus revela a sua vontade à humanidade, vontade esta que, segundo Paulo escrevendo aos Romanos, diz que é boa, perfeita e agradável, e que nessa parábola ela nos revela essa vontade de Deus sendo mostrada ao ser humano, sendo revelada ao ser humano, e o ser humano podendo respondê-la de forma positiva, com sim, ou de forma negativa, com não. Daí então é que nesse texto nós encontramos 2 filhos que conhecem a vontade do seu pai. Um obedece e outro não. Porém, o que obedece antes disse não para a vontade do pai. E aí a grande pergunta que se coloca é: o que houve entre o não quero, e a obediência? A parábola então nos dá pelo menos 3 respostas essenciais sobre o que houve com esse filho que disse não quer, mas segundo o texto sagrado, ele depois, arrependido, foi. Então a questão é que essa parábola tem ricas lições para nós sobre a vontade de Deus, e nós queremos então entender como um filho disse sim, mas não foi, e outro filho disse não, mas diz o texto sagrado que depois, arrependido, foi e fez a vontade de Deus. Então o que houve? O que houve nesse segundo filho? Já que esse segundo filho é a essência do que Jesus então está ensinando aos fariseus, está ensinando aos seus discípulos, está ensinando à humanidade sobre o que é cumprir a vontade de Deus, o que é fazer a vontade de Deus. Então a primeira questão que nós podemos levantar nessa parábola é que a lembrança da excelência e
texto subentende que foi a lembrança da excelência do amor do Pai. Sim, porque o texto escreve para nós um pai que diz aos seus filhos, aos dois filhos, que pudessem vinha trabalhar. Um filho responde sim, mas não vai. O outro responde não, mas arrependido vai. E aí então subentende-se nesse texto que esse segundo filho, quando disse não quero, mas depois arrependido foi, é porque ele lembrou da magnitude, da excelência do amor do Pai. Afinal, quem o estava convidando a ir à vinha, quem o estava convidando a ir trabalhar, era o Pai, o Pai. E aqui a descrição do Pai é a descrição para Deus. John Stott dizia que Pai é a palavra cristã, é o nome cristão para Deus. Nós, cristãos, aqueles que conhecem o Evangelho, aqueles que creem em Jesus, conhecem o Deus revelado por Jesus como Pai. Que coisa maravilhosa, meus amados. E aqui então essa parábola mostra que a vontade de Deus é não somente conhecida, mas é cumprida quando de fato nós entendemos que esse Deus que nos convida, esse Deus que revela a sua vontade, esse Deus que manifesta o seu querer, é nada mais, nada menos que o Pai. Deus revela à humanidade a sua vontade, mas a relação que Deus manifesta para nós é uma relação de paternidade. Que coisa maravilhosa, meus amados irmãos, porque nós somos criaturas, mas através da crença em Jesus, através da fé em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E a palavra de Deus nos assevera também, porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual agora nós clamamos: Abba, Pai, Papai. Queridos, nós temos um Deus que é Pai. Essa vontade de Deus deve ser cumprida em nossa vida, porque Deus se revelou para nós como um Pai que ama, como um Pai que cuida, como um Pai que revela a sua vontade para nós de forma amorosa, de forma generosa. Deus deseja que cumpramos a sua vontade, porque Ele é Deus Pai. Amém, amados? Note bem, queridos, aqui Jesus está revelando Deus que é o Todo-Poderoso, que é o Criador, que é o Altíssimo, que é o Eterno. Mas especificamente nessa parábola e outras, Jesus nos revela o Deus que é sim soberano, todo-poderoso, eterno, excelso, magnânimo, mas é Pai. Um Pai que ama, um Pai que estabelece com a humanidade uma relação de paternidade, uma relação de amor. Daí então que fazer a vontade de Deus é algo que nos dá prazer, porque esse Deus que se revela a nós é um Deus Pai. Queridos, nós precisamos entender cada vez mais isso, porque infelizmente na humanidade, ao longo da história, as pessoas passaram a ter uma visão, uma imagem distorcida de Deus. Muitas pessoas têm um livro chamado Seu Deus é Pequeno Demais, de J.B. Phillips, muito sucesso no Brasil e no mundo desde a década de 80. E nesse livro, J.B. Phillips dizia: tem muitas pessoas que têm uma visão de Deus como um Deus vingativo. Tem muitas pessoas que têm uma visão distorcida de Deus como um Deus que é uma espécie de policial, que está nos policiando, que está nos vigiando. Tem muita gente que tem uma visão de Deus como uma energia cósmica, impessoal, que está só lá e tal. Tem muitos outros que têm uma visão de Deus como uma espécie de detetive que está pronto a espiar a nossa vida, a nos punir por algo que tenhamos feito errado. Há muitas pessoas que têm uma visão distorcida de Deus. Certa vez fizeram uma pesquisa na cidade de São Paulo, eu tive acesso pela televisão, uma reportagem sobre isso, mostrando que crianças, nas escolas públicas em São Paulo, qual era o que elas mais temiam, qual era o maior medo das crianças. E infelizmente naquela pesquisa se colocava em primeiro lugar Deus.
Aquela pesquisa revelava que crianças do estado de São Paulo, crianças, né, da idade, bem da infância, do ensino maternal, infantil e tal, o principal medo daquelas crianças era de Deus. E aí os psicólogos entrevistados mostravam que muitas vezes os pais, muitas vezes os educadores ensinavam as crianças que quando elas faziam algo errado, olha, Deus vai te punir, olha, Deus vai te castigar, olha, Deus vai fazer isso. E aí o medo que se criava, o temor que se criava naquelas crianças. Isso me faz lembrar uma história. Uma certa vez, né, numa escolinha, uma professora fez uma pesquisa com os alunos para dizer qual era o que eles tinham mais medo, né? Parecido com essa pesquisa lá de São Paulo, só que essa é uma espécie de anedota, né? E aí uma criança disse, né, uma criança levantou a mão e disse: eu tenho medo do bicho papão, professora. A professora, então, bicho papão, tá certo. Aí outro aluno pegou e se levantou e disse: professor, eu tenho medo da cuca, né? Tem até uma música infantil que meus pais cantavam: cuidado que a cuca vai te pegar, eu tenho medo da cuca. Aí a professora anotou lá. Aí outra criança levantou a mão e disse: professora, eu tenho medo do malamém. Aí a professora: peraí, cuca, bicho papão eu conheço, mas malamém? Que bicho é esse? Que medo de quê? Malamém? Professora. Aí o aluno explicou: é porque lá em casa, todo dia, quando a gente vai dormir, o papai e a mamãe oram, né? E livra-nos do malamém, e livra-nos do malamém. Mas, queridos, essa visão distorcida, essa imagem distorcida de Deus é muito comum na sociedade. E nós, cristãos, precisamos, né, estar muito em sintonia com a palavra de Deus, porque nós também corremos o perigo de muitas vezes distorcer a visão, a imagem revelada de Deus, porque a imagem revelada de Deus nas Escrituras, esse Deus que revela a sua vontade, é a imagem de um pai de amor, de um pai que ama, de um pai que cuida, de um pai que nos cobre, de um pai que nos abençoa. É por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus em Cristo, ele nos constrange. Amém, amados? É assim então que esse texto revela-nos a lembrança da excelência e da magnitude do amor do Pai. Mas eu quero ainda pensar com você de forma muito rápida, porque esse texto nos dá uma segunda lição. Não somente aquele filho foi cumprir a vontade do pai arrependido, depois de dizer não, porque lembrou-se da excelência, da magnitude do amor do pai, né? Mas há uma segunda lembrança. A lembrança da forma doce e gentil com que o pai se dirigiu ao ser humano. Note bem, a palavra nos apresenta uma segunda razão para o arrependimento e consequente obediência do segundo filho. O pai, de forma doce e gentil, se dirige ao filho como filho, né? Diz o texto sagrado, filho. Mas devemos notar aqui um quadro singular em nenhuma outra religião, porque Deus é apresentado dirigindo-se ao ser humano de forma gentil. Olha lá, o texto diz: filho, vai hoje trabalhar na vinha. No islamismo, Deus impõe a sua vontade. Por isso o nome islamismo, né? Islamismo significa submissão. O fiel islâmico, o fiel seguidor de Maomé, de Alá, é aquele que se submete à vontade do Deus que impera, o Deus Alá, que revela a sua vontade e impõe a sua vontade, de tal modo que o fiel tem que se submeter à vontade, né, de Alá. Assim é também em outras religiões. Há uma imposição de forma ditatorial, de forma dura, acerca da vontade do Eterno. Mas no cristianismo não. No cristianismo, aqui nessa palavra em especial, Deus se dirige, o Pai se dirige ao Filho, Deus se dirige à humanidade, nos chamando de filhos. Filho, vai hoje trabalhar na vinha. O que é isso senão profunda gentileza, profunda docilidade da parte de Deus, profunda ternura da parte de Deus, porque esse Deus poderoso, soberano, eterno, o Deus que tem todo o poder, que tem toda a magnitude, se dirige à humanidade, revelando a sua vontade, nos chamando de filhos. Vai hoje trabalhar na vinha.
filho vai hoje trabalhar na vinha. Queridos, aqui nós entendemos que o ser humano entende, né, e é revelado a ele a vontade de Deus, e essa vontade de Deus nos vem não de forma impositiva, não de forma ditatorial, mas ela vem de maneira doce, revelada na pessoa de Jesus, revelada nas Escrituras Sagradas. E aí o texto, ele subentende para nós que essa forma de Deus se comunicar com a humanidade é uma forma doce, é uma forma gentil, é uma forma generosa, com que Deus se revela a nós, porque Deus aqui não está impondo a sua vontade, não está ditatorialmente dizendo: esta é a minha vontade, que vocês cumpram. Não, Deus está se dirigindo a nós, se dirigindo a mim, se dirigindo a você, revelando a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, mas Ele nos chama de filhos. Filho, vai hoje trabalhar na vinha, amém, amados? É interessante, amados, essa doçura própria de um Deus que estabelece relações de paternidade com o ser humano. Há uma cena no filme Os Miseráveis, no livro e também no filme Os Miseráveis, o famoso clássico de Victor Hugo, quando, né, o personagem que perambula por toda a cidade, por várias cidades, fugindo, né, da polícia e tal, ele era o principal dos miseráveis, e aí ele certa vez vai, toca a campainha e se depara, ele está fugindo da polícia, fugindo dos seus perseguidores, e ele se depara na casa de um bispo Valjean, o Valjean era o nome do personagem. E aí ele vai lá para a casa do bispo, e o bispo recebe: não, você pode se hospedar aqui, você pode, nós temos vários quartos aqui de hóspedes, você pode se hospedar ali. Ele se hospeda então na casa, do bispo. Mas aí Valjean, se lembra que ele está correndo da polícia, ele está fugindo dos seus perseguidores, daquele que estava no poder e que podia matá-lo a qualquer momento, porque tinha colocado a polícia, e todo o seu arsenal político contra aquela pessoa. E aí então ele estava lá dormindo, mas ele então vê que na casa do bispo havia muitas pratas, havia muita prataria. E aí então ele disse: isso aqui pode me dar dinheiro, então eu vou lá, pego as pratas e vou embora. E assim, no meio da noite, ele fez isso. Ele pegou as pratas, da prataria lá do bispo, que valiam alguma coisa, colocou no saco e foi embora no meio da noite. E aí, no meio da noite, depois de algum tempo, toca-se a campainha do bispo, na casa do bispo, e era a polícia, vindo juntamente com o Valjean. E aí dizendo: olha, nós pegamos esse homem a alguns quarteirões daqui, com essa sacola cheia de prata, e ele saiu da sua casa. Então nós supomos que ele vinha da sua casa e roubou essas suas pratas. E aí quando o bispo observa aquilo, o bispo então olha para Valjean e diz: oh, você levou só essa, você era para ter levado mais, meu amigo, eu não me dei todas elas. E aí Valjean fica constrangido, a polícia também, sem entender, e o bispo então vai lá dentro, pega mais outras pratas em outros quartos e tal, e entrega para Valjean e diz: pode levar, amigo, eu não me dei para você, é para você vender mesmo, é para você sobreviver. Aquele ato de amor e generosidade constrange Valjean. Ele que tentara roubar, ele que tentara vender aquelas pratas, mas é constrangido por graça, por generosidade daquele bispo que entrega mais pratas, que dispensa a polícia e que ele pudesse ir em paz. O filme Os Miseráveis e o livro Os Miseráveis de Victor Hugo mostram que aquele gesto de graça, de generosidade, de amor do bispo transformou a vida de Valjean. Ele saiu daquela casa com aquelas pratas para vender, mas nunca mais foi o mesmo, porque entendeu que ali no amor daquele bispo, no gesto de generosidade daquele bispo, estava o amor e a graça de um Deus que manifesta a sua vontade e que nos trata como filhos. Amém, amados? Meus irmãos, nós ainda podemos entender uma terceira e última questão nessa parábola dos dois filhos. Não somente a lembrança, do amor generoso do pai, não somente a lembrança, como vimos, da questão, que o pai manifestava se dirigindo ao filho de forma gentil,
é a lembrança da excelência do chamado para trabalhar na vida. Notemos, meus amados irmãos, que o filho descobriu que o pai o chamara para onde? Diz o texto: vai hoje trabalhar na vinha. O chamado do pai não era para a vagabundagem. O chamado do pai não era para a vadiagem, não era para o crime, não era para algo contrário às leis. O chamado do pai era para o trabalho que o dignificasse. Daí que ele compreendeu a excelência do seu chamado. O pai estava lhe pedindo: vai hoje me servir, vai hoje encontrar significado para a tua vida, vai hoje achar propósito para a tua existência na vinha, no trabalho. O mais excelso de tudo isso, meus amados, é que esse convite do pai ao filho é o convite de Deus para todos nós. Sim, porque Deus também nos chama não somente para o seu reino, para o seu amor, para a sua graça, mas Ele nos dá o privilégio de também trabalharmos na sua vinha. Amém, amados? Eu e você somos chamados a trabalhar na vinha do Senhor. Eu e você somos chamados a arregaçar as mangas e nos envolver na obra de Deus neste mundo. E há uma grande obra a ser feita, há um grande desafio para mim, para você e para todos nós. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. Meus amados, nós temos um chamado. Não é só o pastor, não é só o presbítero, não é só a presbítera, os diáconos. Todo cristão tem um chamado. O chamado para trabalhar na vinha do Senhor, o chamado para compartilhar o evangelho, o chamado para fazer Deus conhecido na nossa geração. Amém, amados? Ontem nós tivemos aqui um treinamento de evangelização maravilhoso. Depois, ao final do culto, eu vou mostrar aquela caixa ali linda da Cruzada Mundial de Literatura, também chamada agora de Cada Casa para Cristo. É um material que vai ser distribuído para todos os irmãos que desejarem. É um material para a gente divulgar o Evangelho com os nossos vizinhos. O projeto chama-se Ame o Vizinho. Então nós temos ali vários panfletos, e um guia de estudo bíblico para a gente evangelizar o nosso vizinho. E nós temos também o Evangelho de João, 3 exemplares do Evangelho de João, para começar o estudo bíblico com os nossos vizinhos. É um material abençoado. Tudo isso foi dado de graça para a igreja e é repassado de graça para os irmãos, gratuitamente. Tem alguém que paga, geralmente é lá nos Estados Unidos, que eles enviam recursos para essa cruzada fazer esse material e dar para as igrejas, para as pessoas evangelizarem. Mas por que se faz isso? Porque a intenção dos cristãos que querem cumprir a palavra de Deus é se envolver na obra do Senhor, trabalhar na vinha do Senhor. Meus amados, foi o próprio Jesus quem disse: não fostes vós que escolhestes a mim, eu porém vos escolhi para que vades e deis frutos. Amém, amados? Nós precisamos dar frutos para Deus. Não se conforme com a vida cristã, onde você somente esquenta um banco. Não, que cada um de nós sejamos ativos, sejamos trabalhadores na vinha. Como dizia um velho hino cristão: eu quero trabalhar para o meu Senhor, eu quero ser obreiro de valor. Todos nós precisamos trabalhar para o Senhor, porque todos nós recebemos dons e talentos de Deus. Amém, amados? Olha para o seu irmão aí e diga: você recebeu um dom de Deus. E você recebeu ele. Todos nós recebemos um dom, um talento da parte de Deus. E esse dom, esse talento, na eternidade ele vai nos cobrar. Se o multiplicamos, se o fizemos para a obra do Senhor, se através desse dom, desse talento, outras vidas foram abençoadas, outras vidas foram alcançadas, em nome de Jesus. Amém, amados? Daí, meus irmãos, é que se requer de nós essa consciência, como aqui o filho arrependido teve.
ele lembrou-se da excelência do chamado para trabalhar na vinha. João Calvino tinha tanta consciência disso, mesmo em meio a tantas perseguições, que ele dizia assim, abre aspas, se o nosso chamado é de Deus, como firmemente cremos ser, o Senhor nos dará a sua bênção, ainda que o mundo inteiro se nos oponha. Veja aspas. Meus amados, de fato, meus irmãos, o mundo pode se opor, o mundo pode se voltar contra nós, mas se o nosso chamado é de Deus, o Senhor vai nos dar a sua bênção e nós vamos evangelizar. Amém, amados? Amém. Vamos concluir então essa nossa reflexão, entendendo que essa parábola de Jesus, parábola sobre os dois filhos, nos mostra, nos revela como a vontade de Deus é revelada à humanidade. E nessa parábola, a humanidade reage de duas formas. Uns dizem sim e não cumprem. Outros dizem não, num primeiro momento, e depois, arrependidos, cumprem a vontade de Deus. Em que classe de pessoa você está? A semelhança do primeiro filho, que religiosamente disse sim, eu vou, porém não foi? Ou como o segundo filho, que disse não quero, mas depois, lembrando-se do amor do pai, lembrando-se, da forma gentil e generosa como o pai o chamou, e lembrando-se da dignidade do chamado para trabalhar na vinha, arrependido foi. Meus amados, todos nós precisamos obedecer à vontade de Deus. Todos nós somos chamados a trabalhar na vinha do Senhor. Jesus certa vez declarou: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Que eu e você sejamos daqueles que, à semelhança de Isaías, possam dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o envio não precisa ser lá na África, lá no Sudão, lá na China. O envio pode ser para a sua vizinhança, pode ser para os seus colegas de faculdade, pode ser para a sua parentela, pode ser para o seu cônjuge, onde você é chamado a testemunhar, a falar, a trabalhar na vinha do Senhor. Amém? Que essa seja a vontade de Deus na minha e na sua vida. Baixe sua cabeça e vamos orar em nome de Jesus. Senhor amado, Pai Celeste, oramos em Cristo Jesus neste momento, Senhor, quando essa parábola, Deus, nos ensina algo preciosíssimo, que a vontade de Deus foi revelada à humanidade, que a vontade de Deus é conhecida da humanidade. O Senhor falou através dos profetas, mas nos últimos dias falou-nos através do Teu Filho. E, ó Deus, há aqui o registro desta vontade que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Pai, que, ó Deus, nós possamos cumprir a Tua vontade, que nós possamos, ó Deus, nos dedicar à vinha do Senhor, que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente arrependidos, queremos cumprir a vontade boa, perfeita e agradável do nosso Deus, que é o nosso Pai. Obrigado por isso, Senhor, em nome de Jesus, nos desperta para fazermos o Teu trabalho, para nos dedicarmos à vinha do Senhor, ganhando pessoas para Cristo, testemunhando do Senhor, aonde quer que o Senhor nos enviar. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Amém, amados. Agora